1,5 milhão de pessoas. Esse é o apoio que a ONG Nossas precisa para efetivar a campanha Amazônia de Pé, que tem por objetivo reunir assinaturas para encorpar o projeto de lei de iniciativa popular que cobra do governo federal a proteção do bioma amazônico. Se aprovada, a legislação destinará a proteção de 50 milhões de hectares de florestas públicas da Amazônia aos povos indígenas, quilombolas, pequenos produtores extrativistas e unidades de conservação. E essa ideia só chegará no Congresso se reunir a ajuda necessária. A fim de integrar o time em defesa da floresta amazônica, o Colégio Xingu promove uma campanha de coleta de assinaturas com os colaboradores, responsáveis pelos estudantes e comunidade, tudo organizado pelos alunos do Clube Verde. Para falar sobre a importância desta ação, convidamos a bióloga, ambientalista e ativista climática Karina Penha, que é coordenadora de mobilização dessa campanha tão importante pela preservação do meio ambiente. Eu sou Miriam Gimenez e está no ar mais uma edição do Xingu Cast. Olá, Karina, bem-vinda ao Xingu Cast. Oi, Miriam, obrigada pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso em conversar com você sobre um assunto tão importante, né? Porque você está encabeçando a coordenação da mobilização do projeto Amazônia de Pé. Eu queria que você me falasse como que surgiu a ideia desse projeto e no que ele consiste. Bom, eu trabalho no Nossas, né? Esse projeto ele é encabeçado inicialmente pelo Nossas, que é uma organização que já trabalha há mais de 10 anos aqui no Brasil, pensando essa participação popular, o ativismo, a pressão pública sobre 2022, né? E sobre o que seriam os enfrentamentos principais que a gente teria nesse ano, o que seria importante a gente pontuar. No final do ano passado, a gente, no último semestre, na verdade, a gente idealizou um programa que se chamou Muvuca, que foi um programa de ativismo climático para jovens ativistas, né, em especial da região amazônica. E dentro desse projeto, né, era um projeto de treinamento de 6 meses, a gente sempre pensava também em futuras campanhas, né? Então, como que a gente vai engajar o Brasil, esses jovens ativistas, para pensar uma campanha específica para a Amazônia em 2022? E aí, quando foi, a gente começou a pensar, né, sobre a estruturação da campanha em si, no ano passado. Nesse ano, a gente já começou a pontuar várias pessoas que a gente achava que é importante ter dentro disso, né, porque a gente em nenhum momento entendeu que seria interessante fazer uma campanha que abordasse a Amazônia sem pensar as pessoas que vivem na região amazônica, sem pensar as organizações que trabalham com isso há mais tempo, sem pensar as lideranças importantes para esse território. Então, assim surge a ideia, né, com especialistas específicos, a gente entendeu que era interessante falar sobre uma pauta amazônica que quase ninguém conhece, mas que é muito importante, que são as florestas públicas, né? E aí a gente foi entender e estudar a dimensão do que são as florestas públicas hoje no Brasil, a importância delas para a gente manter a Amazônia de pé, a Amazônia viva, né? A Amazônia como esse bioma funcional que a gente conhece e quer que permaneça. E entender também que elas são o principal alvo de desmatamento, né? Que eu acho que a gente pode falar um pouco mais para frente. Mas a campanha em si, a campanha ela tem como objetivo mobilizar 1,5 milhão de pessoas no Brasil até 2023, para que essas pessoas assinem fisicamente um projeto de lei de iniciativa popular, que daqui a pouco também a gente pode falar um pouco mais do que se trata esse projeto de lei e por que ele é de iniciativa popular. E a ideia é que a gente consiga mobilizar, né, essas milhares de pessoas aí para pautar a Amazônia especificamente dentro desse contexto, né, de manter essas florestas públicas que é algo que é nosso, né, de todos nós e nossas brasileiros e brasileiras, como que a gente mantém isso, né, respeitando os seus povos e de fato fazendo com que essas terras, né, e essas florestas estejam aí com quem cuida delas com responsabilidade. Sim. E por falar de projeto de iniciativa popular, né? Como que funciona a tramitação desse tipo de legislação? E tem alguma que já esteja em vigência que você possa dar o exemplo para a gente entender o que que é, do que se trata? Pois é, o projeto de lei de iniciativa popular, ele é um direito que a gente tem hoje na nossa legislação, né? É um direito que a população tem de propor um projeto, né?
a gente faz um caminho meio diferente. Então, ele não é um projeto que ele parte de um tomador de decisão, né, ou de um parlamentar diretamente. Ele parte das pessoas, né? Se você tem algumas regras lá dentro da legislação, então, por exemplo, isso que eu falei, a gente precisa de 1,5 milhão de pessoas que assinem fisicamente. A gente precisa de 1% do eleitorado brasileiro, né? E 1% do eleitorado brasileiro hoje é 1,5 milhão de pessoas, e por isso esse número. E a gente também precisa que ao menos 5 estados do Brasil a gente tenha 3% do eleitorado de ao menos 5 estados, né? Então a legislação ela tem uma série de critérios importantes, né, e pontuações para que esse projeto de fato venha, né, a ser válido, entre, né, ali no Congresso, entre em tramitação e seja votado, né, para quem sabe realmente virar um projeto como a gente quer que aconteça. A gente tem, por conta, né, eu acredito aí também, a gente tem discutido bastante isso, por conta de toda essa tramitação legislativa e de tudo que é necessário para que um projeto como esse entre em vigor, a gente acredita que é por isso que a gente tem poucos casos no Brasil de projetos de lei dessa forma, né, nesse formato de iniciativa popular. A gente tem 4 projetos como esse no Brasil hoje, né? Eu acho que um dos mais conhecidos é o projeto Ficha Limpa, que é um projeto que muitas pessoas, né, quando a gente fala esse nome, resguarda um pouco, né, de que assinaram esse projeto, tinham pessoas em vários estados do Brasil coletando assinaturas, né, para esse projeto, que tem uma ideia, né, inicial lá muito boa, depois passou por várias críticas, enfim, a gente acompanhou um pouco, mas esse é um projeto que geralmente quando a gente fala, né, as pessoas veem mais à mente. Tem um outro também que, especialmente agora, está sendo mais recorrente as pessoas lembrarem, que é o próprio o caso da Daniele Pérez, né, da Daniela Pérez, que foi uma atriz, né, que foi assassinada no Brasil e que teve um projeto também de lei de iniciativa popular que leva o nome dela, que agora, por esse caso, está voltando um pouco na mídia, as pessoas estão relacionando um pouco mais, foi um projeto daquele formato, né? Então a gente consegue exemplificar um pouco melhor. E aí a gente optou por fazer um projeto dessa forma exatamente por isso, né? Porque ele não é um projeto que ele parte de um parlamentar específico, ele não parte de um partido específico, porque quando a gente pensa Amazônia, quando a gente pensa o contexto e a importância da Amazônia para o Brasil, a gente sabe que a gente não pode jamais limitar isso a um contexto partidário, ou limitar isso a um contexto de que só determinadas pessoas ou determinada região precisa se impor, né, nesse cuidado, nessa proteção, né? Mas a gente entende que o Brasil inteiro ele precisa entender o quanto que a Amazônia é crucial para que a gente tenha o Brasil que a gente tem hoje, né? Para que as pessoas entendam que as chuvas do Sudeste elas nascem na região amazônica, né? Que sem a Amazônia o centro-sul do Brasil vira deserto, né? Que a gente, enfim, tem o contexto das mudanças climáticas que está totalmente dentro disso também. Então, por isso a gente entende que seria interessante fazer um projeto como esse, né? Começa a estruturar o projeto. Ele já está no mundo agora há 3 meses, a gente já tem muitas organizações assinando, muitas organizações do campo, já temos 15 mil pessoas que já entraram no nosso site, já coletaram fichas, e a gente já tem mais de 1 milhão de fichas sendo coletadas pelo Brasil, e esperamos, né, que até o ano que vem elas cheguem de volta para a gente e a gente consiga apresentar esse projeto no Congresso em 2023. Sim. E por que que a ideia é destinar essas florestas públicas que hoje estão em poder do Estado? Bom, eu acho que tudo isso vem a partir desse estudo e dessas análises, né? Nada do que a gente está fazendo é por idealismo, né? Ou por... Muitas pessoas às vezes relacionam isso, né? Tipo, a gente tem que manter a floresta de pé, então ela é uma floresta que tem que ser intocada, né? A gente não quer que ninguém usufrua dela, ou que ninguém tenha essa relação. Mas, na verdade, como eu falei antes, a gente desde o começo pautou isso muito com especialistas, né? Que trabalham especificamente com esse olhar voltado para o desmatamento na Amazônia, para a degradação, para as perdas que a gente tem tido ao longo dos anos, e que apontaram para a gente a importância, né, ainda mais do que aquilo que a gente já sabia, de por que focar na proteção das florestas públicas, né? Então, hoje a gente tem 57 milhões de hectares de florestas públicas dentro da região amazônica no Brasil, né? A região amazônica, ela consiste em 9 estados, né? Então, quando a gente pensa Brasil, 27, enfim, estados, enfim, 27 distritos, né? E aí a gente pensa 9 estados fazem parte da região amazônica, a gente tem uma grande parte do Brasil que faz, né, diretamente parte, né, do que a gente chama de Amazônia Legal. E dentro disso a gente tem esses milhares, né, de hectares aí que são de florestas públicas
E aí eu sempre gosto de falar que a gente precisa voltar um pouco lá na história e se lembrar de onde que nascem essas florestas públicas, né? No momento em que o Brasil ele é colonizado, a gente tem essas terras que eram, né, dos povos originários, que são retirados dos povos originários e são repassados aos grandes senhores, né, senhores de engenho, senhores feudais. E aí é o que a gente chama de capitanias hereditárias lá na escola, né, quando a gente vai aprender sobre as capitanias hereditárias. Só que essas terras, né, que a gente chama de florestas públicas, porque são áreas florestais, né, então são florestas públicas, elas não foram ocupadas. Então, já que elas não foram ocupadas, elas ficaram sobre aí, né, elas são do poder público, né, ficaram sob essa alçada do poder público. Então, por isso que a gente fala que ela é nossa, né, são terras que são dos brasileiros e das brasileiras, assim, por isso a gente precisa ter uma responsabilidade sobre a destinação dessas terras. Mas por essas terras não serem destinadas, elas são hoje o principal alvo de desmatamento, da grilagem, né, e várias outras coisas que vêm acontecendo de forma irregular dentro da região amazônica com essas terras, né? Então, se a gente não destina essas terras, né, a gente não faz com que essas terras elas tenham entre aspas, um dono e aí responsável por elas, a gente vai permitir que elas fiquem em aberto, né, e que cada vez mais elas venham a ser degradadas por esses setores, né, que a gente já conhece, que esse ano, na verdade, nos últimos anos a gente tem acompanhado o crescimento mesmo, assim, né, e o perigo que é deixar essas terras sem uma destinação. E por que que a gente faz a destinação dessas terras para pequenos extrativistas, né, para unidades de conservação, territórios indígenas e quilombolas? Porque também, olhando para os dados, essas são populações que, dentro das suas terras, né, que hoje a gente já tem destinadas, é o que a gente tem menos taxas de desmatamento. Então, quando a gente olha para os territórios indígenas hoje no Brasil, né, aqueles que já são demarcados, que ainda é uma luta, né, essas demarcações nesses territórios são o que a gente teve nos últimos 20 anos, 1% de desmatamento no Brasil, enquanto as florestas públicas do ano passado para cá já teve 20%, sabe? Então, a gente precisa entender que é fazer mesmo isso, né? Olhar para esses dados, entender quem são esses verdadeiros protetores, né, da floresta e entender que eles são, né, as melhores pessoas e populações para, de fato, terem a destinação dessas terras e assegurar que no futuro a gente ainda possa ter, né, essas terras aí vivas, né, essa floresta viva também, com suas populações nela. Uhum. E essa floresta é importante não só para o Brasil, como para o mundo inteiro, né? E como você mesma disse, os números de desmatamento são alarmantes, né? Por que que o projeto Amazônia de Pé é um projeto urgente, Karina? Sim, a gente tem falado muito sobre crise climática, né, e isso, pensando agora nesse contexto mais internacional e naquilo que sai um pouco do Brasil, a gente sabe que quando a gente pensa em crise climática, a gente olha para o mundo inteiro e entende que tem que ser ações que têm que ser tomadas, né, em conjunto, para que a gente aí freie essa crise, né, que a gente está vivendo e que, infelizmente, ela é uma crise que ela vai afetar especialmente, né, o sul global, que é onde a gente está, que é onde está a Amazônia, que é onde está o Brasil, a América Latina. Então, quando a gente pensa nessa crise, a gente sabe que os mais afetados são as populações que vivem nessas regiões e que a Amazônia, né, eu costumo falar assim, que a Amazônia é o termômetro do mundo, é o coração pulsante do mundo, né? Porque aqui na região amazônica a gente tem, né, o maior reservatório de água do mundo, de água doce do mundo, né? Então todo mundo aprende lá na escola que, né, só 3% de água que a gente tem no planeta é água doce, que a maioria dela está nas geleiras que já estão derretendo pela crise climática, né, e vira água salgada. E muita gente não sabe, mas o maior reservatório de água, né, que a gente tem no mundo é na Amazônia. Né? Então, ela gera as chuvas, a nossa alimentação, o combustível, tudo que a gente precisa, né? Assim, enquanto ser humano mesmo, assim, dentro da nossa sobrevivência, a gente vai, se você for procurar ali, você vai entender a importância da Amazônia. E a Amazônia é um tema central para o mundo inteiro, né? Há muitos anos, assim, eu tenho acompanhado as conferências da ONU, né? A gente vem acompanhando os dados também, e é alarmante, né? Ano passado saiu o relatório com a segunda parte nesse ano, que apontou a importância, né, da gente manter as florestas vivas, em especial a Amazônia, as florestas tropicais, para o equilíbrio do mundo, né? Para a gente tentar enfrentar a crise climática. E é muito importante porque esses próprios relatórios, eles trazem que o que a gente faz hoje com a Amazônia, a forma como a gente decide agora, esse ano, né, lidar com a Amazônia, vai ser crucial para os próximos 5, 10 anos, né? Então, a gente não está mais falando de 30 anos, a gente não está mais falando de 50 anos, né? A gente está falando de 5, 10 anos.
Então, é aquilo, né? É o que já era para ontem que a gente quer começar a fazer hoje, não podemos deixar para amanhã. Então, essa é a nossa urgência, é isso que a gente está tentando trazer com a campanha também. Muitas pessoas sempre tentam querer saber, né? O que que eu posso fazer pela Amazônia, sabe? Especialmente quem não mora na região amazônica, né? Tipo, o que que eu posso fazer? Está muito distante de mim. E o que a gente está tentando com a campanha também é introduzir para as pessoas que, na verdade, não está distante, sabe? O alimento que chega na sua mesa, a chuva enfim, banha os rios, né? A água que chega na sua casa. Tudo isso depende da Amazônia viva, né? Então, é mais ou menos isso que a gente está tentando fazer, e aí também cooperando, né, com esses órgãos internacionais, como a ONU, que já aponta esses dados muito bem explícitos aí, né, da importância da gente agir agora pela Amazônia, porque, infelizmente, a gente está chegando a um ponto de não retorno, né, da floresta, do bioma, que seria um ponto em que, se a gente continua a degradação do jeito que está, o desmatamento, as queimadas, do jeito que está, a gente pode chegar a um ponto de não retorno, né, a gente não vai conseguir mais nem com o reflorestamento, nem com as melhores das soluções, voltar a fazer a Amazônia o que ela é hoje. Então, o melhor que a gente tem mesmo é preservar e lutar para que ela permaneça como floresta, se regenerando mesmo, né? E aí, enfim, sendo o bioma que a gente já conhece e vive, né? E depende também. E você acredita que o projeto vai ter adesão lá no Congresso? Olha, a gente já está pensando muito nisso. Eu acho que a gente está num ano político eleitoral crucial para essa resposta, né? Acho que vai depender muito, assim, e eu falo isso não apenas, né, de uma pessoa ou outra, de um cargo ou outro, mas realmente, né, de quem que a gente vai, desse novo congresso, né, que a gente está almejando ou que a gente quer que esteja lá. Então, algo que a gente já vai começar também nos próximos meses a pensar junto à campanha é uma bancada que já, né, a gente já tem em mente algumas pessoas que já se comprometam com a campanha para que quando ela chegue no Congresso, né, eles estejam lá apoiando a campanha, né, deem os seus votos positivos. Então, assim, a gente sabe que é uma luta que ela começa agora, mas não termina agora, né? A gente tem muitas bancadas as quais não ficariam felizes com um projeto como esse. É especial a gente falar a destinação dessas terras, né, que muitas vezes vem aí beneficiando o agronegócio ou a grilagem. Infelizmente, a gente sabe que é uma questão política muito grande, um lobismo ali por trás, né, muito grande. Então, a gente acredita que vai ser desafiador, mas a gente também já está nessas, né? O nosso já trabalha há mais de 10 anos com essa pressão, né? Por projetos de leis, por aprovações, então a gente já tem bastante expertise nessa área. E a gente acredita que com essas milhares de pessoas mobilizadas, a gente vai conseguir também no Congresso, né, vencer essa e tornar aí esse quinto projeto de lei de iniciativa popular no Brasil uma história real. Tomara. E como que você vê ações de apoio como essa que está sendo feita pelo Colégio Xingu em reunir essas assinaturas e colocar o projeto de pé, né? Assim como a Amazônia? Sim. Nossa, a gente está muito feliz com a adesão das escolas, né? Porque esse é um projeto que ele está muito conectado ao participativo mesmo, né? A como que a gente entende que cada um de nós pode fazer parte, né? Para assinar o projeto de lei, você tem que ter título de eleitor, então você tem que ter 16 anos, né? E aí algumas pessoas têm perguntado isso, né? Eu quero levar para minha escola, né? Mas são crianças, são mais novos, e tem sido lindo assim a abertura que a gente tem visto nas escolas, porque mesmo quem não pode assinar, tá mobilizando seu avô, sua avó, sua tia, sua vizinha, sabe? Então, para assinar também, isso é muito legal. A gente começou agora, essa semana, um programa que é o Amazônia de Pé nas Escolas, que a gente quer mobilizar várias escolas do Brasil para que durante a Semana da Amazônia, que vai ser agora em setembro, né, a gente vai fazer uma grande virada cultural pela Amazônia de Pé, a gente está apostando bastante nisso. A gente vai ter vários festivais pelo Brasil, várias ações. A gente já tem mais de 100 ações cadastradas hoje no nosso site e ainda contando, que vão ser ações, né, e muitas delas mobilizadas por escolas, né? Então a gente está muito feliz assim de ver isso, porque a gente entende que a gente está num momento crucial de se falar, né, sobre a Amazônia e sobre a importância que nós temos, né, e também a responsabilidade, mas a gente acha que a educação, e aí eu em especial acredito muito no poder da educação, para de fato fazer com que essa geração entenda que esse é um papel de todos nós, né?
que isso sim é uma coisa que tem que estar no livro didático, sabe? A Amazônia Real, que é isso que a gente vem falando também, referências reais, pessoas reais, né? Que têm lutado, históricos reais, os verdadeiros heróis do ambientalismo aí no Brasil, né? Que desde sempre lutaram, né? Para que a gente tivesse hoje a oportunidade de fazer um programa como esse, ter muita adesão, né? Então, a gente está muito feliz com a adesão das escolas, a gente está apostando muito que esse vai ser um tema que ele não vai ter um começo e um término. A gente aposta muito que, especialmente nas escolas, né, os educadores, os professores, os colegas, eles de fato tomem para si essa pauta, né? Porque a gente faz a campanha, mas a gente sempre brinca que a gente quer que a campanha perca o controle, a gente quer perder o controle, a gente não quer só que fique ali no radar do que a gente está sabendo que está acontecendo, sabe? A gente quer que as pessoas elas tomem isso para si, né? Não o nome do nosso ou de nenhuma das 180 organizações que estão assinando, mas a mensagem da importância de manter a Amazônia de pé mesmo, né? Então a gente está apostando muito com essas escolas, estamos fazendo acompanhamento com várias agora, mas a gente espera muito que no Dia da Amazônia a gente possa ter uma grande mobilização nacional e que as escolas possam protagonizar isso também, né? Uma vez que tanto o nosso presente como o nosso futuro está ali, né, nesse espaço educacional que é tão importante. Uhum. E você já tem o número de pessoas que assinaram, né, o projeto? É a primeira pergunta. E para a gente finalizar, eu queria saber se você está otimista com relação ao futuro da preservação do meio ambiente, principalmente aqui no Brasil. Sim. Bom, como eu disse, hoje a gente tem 15 mil pessoas já que já entraram no nosso site, já coletaram assinaturas. A gente tem um número de 1.300.000 assinaturas já sendo coletadas, mas é importante também dizer que as pessoas elas precisam assinar, coletar essas assinaturas e reenviar pelos correios para o Rio de Janeiro. A gente não, essas assinaturas elas não podem ser, algumas pessoas têm perguntado, né? Não pode ser foto das assinaturas, não pode ser digitalizada. A legislação ela exige que seja assinatura física e real, né? Então, tem que ser essas fichas mesmo. Então, as pessoas elas estão enviando para a gente para o Rio de Janeiro. A gente já recebeu mais de, agora, acho que 9 mil fichas, né? A gente já tem mais de 9 mil fichas impressas, né, que já chegaram no Rio de Janeiro, mas está cada vez chegando mais, então a gente está bem animado, né? A gente está indo sempre uma vez por semana ao correio receber essas fichas e cada vez está chegando mais, logo mais a gente vai divulgar também no nosso site a quantidade que a gente já tem de assinaturas que já chegaram, né? Mas sendo coletadas a gente tem muito, mas a gente entende que às vezes a pessoa coloca lá que ela quer coletar 100, quer coletar 1.000, e que isso leva um tempo, né? Então, a qualquer momento as pessoas podem enviar as fichas, né, que elas já têm assinadas para a gente vai estar recebendo em qualquer momento. E sobre a segunda pergunta, né, o que eu espero, se eu acho, eu sou muito positiva, assim, né, eu já trabalho há bastante tempo aqui no Brasil com a pauta de juventudes, e mudanças climáticas, né, e a questão socioambiental, e eu sempre celebro muito iniciativas como essa que a gente está criando, e por isso, pessoalmente, assim, eu acredito muito no que a gente está fazendo com a Amazônia de Pé, porque eu acho que é disso que a gente precisa, sabe? É mobilizar pessoas para que elas entendam que elas são parte da solução. E isso é uma frase que eu aprendi em um desses movimentos de juventude que eu faço parte, que é o Engaja Mundo, que nós somos parte da solução, sabe? E quando a gente se junta para entender o que a gente pode fazer, a gente já está fazendo muito. Eu acredito muito que infelizmente, tem alguns dados, né, que são mais alarmantes e que tem coisas que a gente não vai mais conseguir voltar atrás, né? Porque a gente já deveria, as gerações que vieram antes de nós, elas já deveriam ter agido antes, né? Demoramos muito para ter esse estralo, assim. Mas eu acho que uma vez que a gente teve esse estralo, não tem mais como a gente voltar atrás. Então, eu acredito muito que a gente ainda vai estar aqui para ver as soluções que a gente está construindo, sabe? E os impactos dela. Então, eu sou bem positiva, assim, de pensar que os desafios são muitos, né? Não são poucos, realmente não dá para idealizar isso, mas que a gente vai conseguir, sim, com certeza, porque eu acho que as pessoas elas estão mais sensíveis a esse tema, elas estão entendendo a importância que tem, e eu acho que a gente está construindo pessoas e cidadãos assim mais críticos, sabe, sobre essa temática. Então, eu acredito muito que nos próximos anos a gente vai construir realmente aí essa maioria climática no Brasil, né, e pessoas mais conscientes da sua participação nos próprios impactos socioambientais que a gente tem para o planeta e para os nossos também, né? Sim, vamos todos trabalhar por isso.
Bom, Karina, Exato. obrigada pela entrevista, por participar aqui do nosso XinguCast. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada, Miriam, obrigada. E também estamos animados aí, né, para os próximos dias, para a virada cultural. E é isso, gente. Quem quiser conhecer mais sobre a iniciativa, é só entrar no nosso site amazoniaspé.org.br e também no nosso Instagram, que a gente está colocando todas as informações lá. É @amazoniaspé_. Obrigada, gente. Obrigada. Falamos sobre o projeto de iniciativa popular Amazônia de Pé com a bióloga, ambientalista, ativista climática e coordenadora de mobilização de campanha, Karina Penha. A especialista faz coro com os alunos do Clube Verde, que ressaltam a necessidade de preservação das florestas com adesão ao projeto de lei. Somos alunos do Colégio Xingu e fazemos parte do Clube Verde. Estamos na luta em defesa da floresta e dos povos tradicionais. Precisamos de vocês para preservar a Amazônia. Venha nos ajudar com a coleta de assinaturas. Este foi um podcast do Colégio Xingu. Eu sou Miriam Gimenez e até a próxima entrevista.